Turma, nós vamos agora, sabe para onde que a gente vai? Pra onde? Vou te falar, a gente vai longe, hein? Porque a gente vai para a China, conversar aqui com o Rodrigo Moura, que está conectado. Qual cidade que você tá, Rodrigo? Eu não sei se eu te falo bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu sei que o fuso horário aí é bem diferente do nosso, mas eu queria que você pudesse contextualizar um pouco, porque a China está vivendo um momento bem complicado, né, cara? Seja bem-vindo aí ao Morning Show. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Então, eu estou falando aqui de Hangzhou, a capital da província de Zhejiang, uma das províncias mais dinâmicas aqui da China. Então, recentemente, aqui se fala boa noite agora, porque agora já é por quase 11 horas. E sim, recentemente nós tivemos alguns protestos em algumas cidades aqui, porque depois de 3 anos com essa política de Covid-0, o pessoal está um pouco cansado, né, de uma política tão restritiva e quer um pouquinho mais de liberdade. Mas recentemente também o governo estabeleceu um comitê e esse comitê decidiu o plano de liberação, né, de diminuindo aos poucos a política de Covid-0. E isso é importante ainda mais agora, nessa época de inverno, e é um inverno bem rigoroso aqui, e os casos de Covid estão aumentando. Então, o governo quer manter de uma forma que os hospitais possam atender as pessoas que precisem. Ô Rodrigo, como é que é o lockdown aí? Conta um pouquinho pra gente os detalhes, né? Porque aqui no Brasil a gente falou muito, né? Em 2020 sobre essa coisa do lockdown e tal, mas as nossas realidades são completamente distintas, né? O lockdown daí foi bem agressivo e é muito agressivo, né? Traz um pouco de detalhamento, como é que é o dia a dia num lockdown? Sim, é um lockdown bem mais restritivo. Primeiro a gente precisa ter em conta o tamanho da população, né? Nós estamos falando aí de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas e também imagine todo esse pessoal indo para os hospitais, então seria quase impossível atender esse número de pessoas. Então foi necessário implantar essas medidas restritivas. Boa parte da população entendia essa situação, e é uma situação bem difícil, porque, por exemplo, você precisa fazer os testes, tem vários pontos para fazer a testagem. Eu mesmo agora acabei de fazer o meu, para que eu possa amanhã utilizar o transporte público, e você só consegue acessar o transporte público se você tiver feito o teste dentro de 24 horas. Isso na região que eu estou. Isso muda, né, varia de região para região, de cidade para cidade. Tem as políticas locais. Então, alguns casos, em algumas cidades, eles podem ser ainda mais rigorosos, pedir mais coisas, entendeu? E todos nós temos um aplicativo, e através desse aplicativo vai ser dado para você o código, ele vai mudando de cor, e se tiver verde você consegue acessar tudo, se tiver amarelo você precisa talvez ficar em quarentena, testar novamente, e se tiver vermelho você precisa ir diretamente para o hospital para verificar a sua situação. Caramba. Então é uma forma que eles encontraram para controlar Ô Rodrigo, situação. só para aproveitar um pouquinho mais a sua participação no Morning, a gente está vendo também esses manifestos, né, essas manifestações todas que estão acontecendo. Traz um pouquinho a tua impressão, né? Como é que você vê o crescimento dessas manifestações? Como que o governo está cerceando a liberdade dessas pessoas? Traz a tua impressão. Então, como eu falei, são 3 anos sobre essa política, e o pessoal está cansado, está todo mundo cansado assim de uma política tão restritiva. Eles querem que diminua um pouco, ainda mais nesses locais, por exemplo, na província de Xinjiang, ou mesmo na província de Guangdong, onde eles costumam ser mais rigorosos ainda. Então o pessoal está protestando, eles querem um pouquinho mais de liberdade. E protestos, eles acontecem aqui na China. Existem vários protestos que vão acontecer em vários locais, só que dessa vez os protestos aconteceram ao mesmo tempo. Então, para o governo parece que
teve alguma forma de comunicação entre os participantes e, como é que eu posso te dizer, também eles começaram a pedir, além de ir contra a política e também contra o governo, e aí mais complicado aqui. Perfeito. Essa questão. Nós estamos ao vivo aqui na Jovem Pan News, são 11h45. Rodrigo Moura participou com a gente diretamente da China, trazendo maiores informações aí sobre o processo de lockdown que acontece e os protestos que estão crescendo lá no país e como é que o governo está tentando diminuí-los. O nosso Rodrigo Moura trouxe maiores informações e a gente acompanha tudo aqui na Jovem Pan. Obrigado, Rodrigo. Forte abraço para você. Valeu, obrigado. Valeu. Gente, vocês querem falar alguma coisa sobre essa situação na China? Quer, Conradão, você pediu a palavra? Por favor. Claro. Só para a gente lembrar que o presidente Lula bateu palma, né? Que o sistema chinês é o melhor sistema aí para lidar com a Covid, ter um estado maior, um estado pujante, um estado mais autoritário para mandar fazer. Eu mandei para a Zoe aí, é inacreditável. Nossa, Conrado, que horror. Tem pessoas lá, cara, tem pessoas na China que estão sendo estupradas na rua para fazer o teste de Covid anal na rua. Mandei vídeo para a Zoe agora aí, não publiquem por gentileza, né? Chocada. Mas mostra pro pessoal aí, Tem tá, choque, juro. Zoe? Então é isso aí que a gente tá vivendo no Brasil. E te prepara, que é o que a gente vai ter aqui daqui a pouco. Já começou a narrativa de novas doenças, né? Que começou uma nova cepa, um horror, e aí todo mundo com medo novamente. E nesse momento que as pessoas estão indo à rua aqui no Brasil. O bom de tudo isso é que o Twitter, com Elon Musk, já falou, todos os assuntos agora sobre o Covid, as pessoas podem falar o que quiser, trazer informação que quiser, que ninguém mais vai ser punido aqui dentro. Então, ao menos agora vai ter um ambiente onde a gente vai poder falar o que quiser, trazer informações, discutir, porque eu acho que o grande objetivo aqui é a discussão, né? Trazer informação, trazer análise, trazer pessoas que entendam do assunto, que possam falar livremente, que foi o que a gente não teve durante todo esse período aqui no Brasil. Ô Zé, a gente não pode esperar nada da China, né? Pois é, olha, Paulo, o ex-presidente da China, o Jiang Zemin, ele morreu ontem e ele foi o ex-presidente muito contestado, né? Que teve aquelas histórias lá dos tanques nas ruas, onde tem aquela imagem de um estudante segurando uma coluna de tanques e tal. E ele abriu, a China adotou esse sistema, esse regime lá que ninguém sabe exatamente o que é, né? Para o mundo, fez acordos internacionais e esse processo, né, que colocou o Xi Jinping aí na liderança da China, que hoje eu tenho conversado com vários especialistas em política internacional, inclusive com diplomatas, dizendo que a China já é a maior potência do mundo. Os Estados Unidos têm uma potência bélica muito grande, muito armado e tal, mas a China está nessa situação. E nesse contexto a gente vê que o Xi Jinping está sendo questionado, quer dizer, uma revolução na China, isso pode mudar, inclusive, a situação política do país. É evidente que eu considero um erro histórico da humanidade nesta ideia de tentar parar o mundo. Ninguém para o mundo, nem Raul Seixas conseguiu, ele falou um dia, né? O dia que a Terra parou. Aí estão querendo parar a Terra o quê? 1 mês, 2 meses? Isso não funcionou, não funciona e considero um grande erro histórico da humanidade.